Boa tarde, boa tarde. Bom, boa tarde a essas mulheres maravilhosas que estão aqui. É um prazer dividir aqui a telinha, né? Dividir aqui esse espaço com todas vocês. Esse evento é o primeiro evento da Comissão Internacional da Mulher, da Associação Brasileira de Advogados, da qual eu tenho a honra de participar ao lado dessas mulheres incríveis aqui. Hoje a gente está começando com um tema que, na verdade, é um tema que move todas nós, que é o combate à violência doméstica. E queria agradecer à Associação Brasileira de Advogados por dar esse espaço para nós. Esse encontro aqui está sendo transmitido ao vivo e vai ser gravado no canal do YouTube da ABA. Então, todas as informações, todas as orientações que vocês ouvirem aqui, elas vão estar gravadas para acesso livre a todo momento, compartilhamento livre a todo momento. Como a gente falou na divulgação, traremos para vocês realidades de várias partes do mundo, e a temática central, né, é propriamente a violência doméstica como um problema de saúde pública mundial, porque, infelizmente, é uma realidade que assola ao mundo, não apenas o Brasil, não apenas, no meu caso, sou moradora do Rio de Janeiro, tenho uma conexão muito forte com Portugal, tenho meu escritório lá em Portugal também, mas é realmente no mundo ocidental, porque aí a gente está falando aqui, obviamente, com um recorte mais específico, sem considerar determinadas culturas e religiões e países que efetivamente existem condutas que atingem a nós, mulheres, né, de uma forma totalmente aberta, mas que a gente ainda não consegue entrar, né, que a gente ainda não consegue estender a mão, alcançar ali, por motivos óbvios, né? Mas é isso aqui, é o nosso trabalho, é a gente doar o nosso tempo, é a gente fazer acontecer, né? A gente efetivamente arregaçar a manga e poder estender a mão. Eu acho que o maior objetivo dessa Comissão Internacional da Mulher é exatamente acolher, alcançar o maior número de mulheres no mundo, e como a gente pode fazer isso de forma virtual, né? É uma grande oportunidade ter um canal no qual qualquer vítima, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja vítima ou não, porque você pode não ser vítima, mas você pode conhecer alguém que precise de orientação, de ajuda. Então, o nosso objetivo aqui é esse. Meu nome é Carolina Minsen, eu sou advogada aqui no Brasil e em Portugal. Como eu falei anteriormente, tenho a honra de fazer parte dessa Comissão Internacional da Mulher. E eu hoje vou trazer para vocês a realidade, o recorte da região metropolitana da Baixada Santista, né? E vou fazer uma introdução, na verdade, né? O que me chamou a atenção, né, dessa área específica, né, da cidade de Santos, por exemplo, né? O último censo ele considerou a cidade de Santos, em São Paulo, como a cidade mais feminina do país, né, com a maior proporção de mulheres entre os habitantes, né? Então, por esse fator já me chamou muito a atenção. E além disso, havia necessidade de fazer o estudo dentro do recorte da violência doméstica, dos tipos de violência, e até no início me veio a ideia, né, e também a tentar fazer uma correlação com pelo fato de ser uma região portuária, como se isso de alguma forma afetasse estatisticamente, né, esses números e essa realidade, mas fato é
que todos os dados, né, levantados, enfim, todo estudo feito, ele, de modo geral, ele nos leva para a mesma situação, né, para a mesma realidade. A violência doméstica ela é crescente, independente, né, do número de mulheres na cidade ou não, né, se ela é uma cidade como a de Santos, que a população feminina, né, é maioria, mas é uma realidade crescente, é uma realidade que, infelizmente, permeia todos os municípios do Brasil, né? Mas o que se percebe, o que se vê é que é uma cidade que já atua ou tem políticas públicas exclusivas para mulheres, né, com o objetivo de melhorar a empregabilidade, de melhorar esse combate à violência doméstica como um todo, né, trazer a mulher, incentivar a mulher ao empreendedorismo, né, auxiliar aí a promoção da saúde, né, do bem-estar dessas mulheres. É perceptível e é de fácil acesso, né, esses movimentos, né, essas ações, mas a gente sabe que é tudo trabalho de formiguinha, né? Então, existem ações, atos que, obviamente, estão melhorando, existem implementações de tecnologia, né? Existe um aplicativo, Santos Mulher, que é um aplicativo para celular, que foi lançado esse ano, né? E que está disponível tanto para Android quanto para iOS, que reúne uma série de informações sobre serviços oferecidos pela Prefeitura de Santos ao público feminino. Na cidade de Santos, por exemplo, existe o serviço de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, né, para atendimento dessas vítimas. Existem delegacias especializadas no atendimento a essas mulheres. Enfim, existe sim uma série, né, de possibilidades. Uma das coisas que nós vimos muito e ouvimos muito é que no ciclo da violência, né, a vítima, de modo geral, se sente desamparada, se sente desassistida, desesperada mesmo, às vezes, sem saber para onde recorrer, o que fazer. E a gente sabe que, normalmente, o relacionamento abusivo, o agressor, ele vai minando exatamente esse ao redor, né, dessas mulheres. Então, eu acho que ficou muito, muito claro, acho que foi unânime aqui a ideia de deixar aqui uma mão estendida no sentido de trazer informações, porque muita gente não tem ideia, né? Eu não tinha ideia que Santos era a cidade mais feminina do país, né? Então, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai buscar, e ao mesmo tempo também fiquei muito grata de saber que existem sim políticas públicas em andamento no sentido de combate real à violência doméstica. A gente sabe que existem muitas ações da sociedade civil, né, que buscam, através de associações, de comissões, de vários conselhos de classes, né? Você tem um conselho de psicologia que ajuda, a Ordem dos Advogados, que, através das suas comissões, ajuda, a Associação Brasileira de Advogados, que não apenas atua no Brasil, atua em vários países do mundo, também ajudando, e muitas vezes são atitudes que vêm de indivíduos, de mulheres, às vezes, que sofreram violência e que não querem, e que já passaram pelo caminho e que não querem que mais mulheres passem por esse caminho, né? Então, eu vejo que incentivar também, né, e facilitar cada vez mais o acesso à informação, o acesso à construção, inclusive, dos conceitos,
é muito importante, né? Porque muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos, vivem num ambiente de violência com seus filhos e às vezes nem sabem, acham que aquilo é normal, que aquilo é o natural, né? Então, assim, dentro de uma análise de faixa etária, da raça, do tipo, né, de violência sofrida, como, né, a gente pode criar não apenas um perfil específico, mas como a gente pode combater exatamente aqueles fatores que se repetem na maior parte dos locais, né? A gente vai ter aqui fala sobre a Suíça, a gente vai ter aqui fala sobre Portugal, sobre Irlanda, mas o que a gente vê é que, independente do idioma, independente do território, independente do continente, as violências elas se repetem. A Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas preceituam e já contextualizaram, as violências elas têm algumas formas, né? A gente, dentro da perspectiva do que poderia ser violência, é claro que existem desdobramentos dentro dessa divisão, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que traz também definições facilitando ainda mais, mas a gente sabe que tem a violência física, tem a violência sexual, a violência psicológica, que essa é uma das mais difíceis de serem provadas, tem a violência patrimonial, que é aquela violência que faz com que essa mulher, de modo geral, tá, gente? Lógico, a gente aqui tem pouco tempo para tentar resumir para vocês, mas a violência patrimonial é você não ter acesso à sua subsistência, né? Ou às vezes você não ter acesso ao seu próprio salário, ou você ter um parceiro que quebre as suas coisas, que faça você assinar procurações sem saber por que tome conta da sua conta, que tome literalmente conta da sua conta no banco, que fique de alguma forma cerceando as compras de itens básicos, enfim. Todas essas... A violência sexual, muita gente entende que é um terceiro estranho fazendo algo, né, a uma mulher, e não, a violência sexual ela pode sim acontecer dentro de casa e ela pode sim acontecer entre um casal. Então, são várias questões, né, e vários pontos muito importantes que precisam ser esclarecidos e essas informações precisam estar disponíveis para as mulheres, né? A gente fala muito do ciclo de violência, a tendência a essa violência sim, escalar, né? Muita gente acha que violência doméstica é se uma mulher leva um soco na cara, mas é muito antes disso, né? Muitas das vezes a violência física ela chega no grau máximo, né? Que a gente sabe que é o feminicídio, mas antes disso, com violências, com agressões físicas, às vezes incapacitantes, enfim, e mulheres que ficam passando por isso, às vezes para não romper a relação, porque é pai dos filhos, porque não tem para onde ir, ou porque não tem independência financeira para buscar a sua liberdade, né? Mas, além desses dados, outros fatores, né, que são muito importantes, e na busca desse estudo, né, eu procurei, dentro, né, da perspectiva do que a gente tinha de dados, verificar a faixa etária, né? O que você consegue perceber na faixa etária das mulheres? Hoje, as mulheres mais jovens, elas tendem a ter menos aceitação para a vida de violência doméstica, né? Ou seja, as denúncias em mulheres mais jovens, né, uma faixa etária aí em torno dos 30 anos, né, elas entre 20 e 30 anos, de modo geral, elas
vão mais à frente, elas denunciam mais, talvez por mais acesso às informações, talvez por serem mais jovens e não estarem há tanto tempo na relação, terem mais consciência do que é uma violência, do que é um relacionamento abusivo, né? E dentro dessa perspectiva de faixa etária, as mulheres mais velhas, as mulheres que vão aí ultrapassando os seus 55, 60 anos e que muitas vezes têm 20, 30 anos de relacionamento, essas cada vez menos denunciam, né? E aí se condenam a uma vida de violência. Então, óbvio que a gente tem que levar em consideração, né, e outros fatores, que é tudo um somatório, né, gente? Quando a gente fala de instrumentos e possibilidades de combate à violência doméstica, a gente tem que fazer esse estudo literal, né, de características, porque ajuda, inclusive, a você combater o problema, né? Quando você percebe que as mulheres mais velhas elas têm uma aceitação, elas têm talvez menos energia para seguir em frente, o que pode ser feito para que elas tomem uma atitude e não se condenem a uma vida de violência, né? O que fazer para essas jovens terem realmente cada vez menos resistência a realmente buscar ajuda, né? E não deixar essa violência escalar. Quando a gente fala em números em relação à raça, etnia, né, a gente também percebe que as vítimas das pardas e raça negra, raça amarela, raça indígena, elas sofrem muita violência e elas buscam menos ajuda. Hoje, quando você fala do perfil da raça branca, por exemplo, ela representa mais de 50% dos casos dentro desse recorte da Baixada Santista, né, de Santos, das mulheres que efetivamente denunciam. Então, o que isso leva a crer? Vamos somar essas variáveis, né, e essas informações para buscar. Então, o quê? O que pode acontecer? Se você tem uma área onde você tem uma população branca maior, onde você tem uma população negra maior, o que fazer, como fazer? Tudo isso é uma forma, obviamente, de acelerar esse combate e deixar ele mais efetivo, mais eficaz. Quando a gente trata, por exemplo, da rúbrica da escolaridade, e aí é um pouco óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, quanto maior a escolaridade, maior o número de denúncias, né? Menos resistência essas mulheres têm de buscarem ajuda, né? Até porque elas sabem ler, elas escutam mais, elas conseguem buscar na internet informação, porque muito do perfil da vítima de violência doméstica é se fechar para o mundo, se fechar para as pessoas, perder seus amigos, fingir que está tudo bem. Mas fato é que, tendo uma escolaridade mais elevada, ela consegue ter acesso à leitura, ela consegue buscar de uma forma, mesmo ela, dentro do mundo que ela vive ali, ela consegue buscar auxílio, ela consegue entrar num aplicativo, ela consegue ler um artigo, ela consegue, de alguma forma, aprender que ela não precisa passar pelo que ela passa, né? Então, além né, desses fatores, é claro que a gente tem que ver a possibilidade, né, do local que elas vivem, como elas convivem, né, dentro de uma comunidade. É uma comunidade que tem segurança, como é a segurança pública naquela localidade. Muitas mulheres, e isso é fato, em muitos locais, entendem que não acreditam nas autoridades, não acreditam que levar o caso para uma delegacia, porque ela tem que ter muita coragem para tomar essa atitude de denunciar o seu parceiro, de denunciar o seu companheiro. E aí, muitas delas, pelo menos isso é uma realidade não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas em muitos países, de que ela vai se expor, ela vai ter a coragem de tomar essa atitude
mas ela não confia nas autoridades, ela não confia no judiciário, ela não acredita que, de fato, será ajudada, né? Então, a gente vê muitas ações dos tribunais no sentido de acolhimento dessas mulheres e no sentido, aí vai ser matéria para um novo encontro, mas a gente tem aqui no Brasil o julgamento por perspectiva de gênero, que, em tese, né, traz para o judiciário uma visão, né, mais empática, mais acolhedora e mais real na vida dessas mulheres, né, nos processos pelos quais passam essas mulheres. Então, eu não vou me alongar mais. Eu quero dividir aqui com vocês uma cartilha que foi preparada com o objetivo de ajudar, de auxiliar essas mulheres na ideia, né, de buscar socorro e de tentar fazer com que elas tenham acesso à informação. E nós, com essa ferramenta aqui, que quem não está assistindo ao vivo poderá nos assistir depois, porque vai ficar gravado aqui com acesso livre, com compartilhamento livre, vai ser, sem sombra de dúvida, interessante. Eu vou tentar abrir aqui na apresentação. Mas eu acho que aí é uma forma dela ficar aqui com acesso livre para todas as pessoas que quiserem acessar. E aí, quando eu falo pessoas, a gente aqui, o nosso objetivo não é atingir apenas mulheres, né? O nosso objetivo aqui é atingir a sociedade como um todo, né? Porque sozinhas a gente não vai conseguir fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Então, eu não estou conseguindo, gente, aqui compartilhar. Acho que eu consigo agora. É porque tem que estar aberto, então não estava aberto, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra aqui para a nossa presidente, doutora Catarina. Olá, boa tarde. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui, depois, se eu conseguir, eu compartilho. Tá bem. Conseguem me ouvir bem? Ouvem bem? Ok. Pronto. Boa tarde. Muito obrigada, doutora Carolina, por essa iniciativa. E eu vou falar um bocadinho aqui de Portugal, tá? Eu vou falar de Portugal em termos da Escola Nacional de Saúde Pública. Essa definição já é aceite aqui em Portugal, em termos de que a violência doméstica é já caso de saúde pública. E sendo caso de saúde pública, já é não só levada para esse patamar, como há esse apoio quando as vítimas são atendidas diretamente nas entidades hospitalares, ou quando há aqui o atendimento na própria PSP, nas esquadras de polícia. Isso tudo já é feito um inquérito e uma pesquisa no sentido de cadastrarem essas mulheres e ser considerado, sim, um caso de saúde pública. Portugal ainda engatinha, tá? O nosso estatuto de vítima não é nem de longe nem de perto tão benéfica quanto a Lei Maria da Penha, mas de qualquer forma já é um avanço. Eu estava a escutar a doutora Carolina. As nossas estatísticas são muito parecidas com a da Baixada Santista, inclusive,
em termos das faixas etárias que reconhecem muito mais que sofrem de violência doméstica. As que denunciam mais também são as classes de nível superior, porque já tem realmente algum conhecimento. Aqui em Portugal, isso também é assim através desse inquérito realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública. E a faixa etária que reconhece, nós temos aqui um lapso entre uma e outra, dos 35 aos 40, ainda há uma dificuldade muito grande em reconhecer que sofrem de violência doméstica. Eu tenho os jovens que reconhecem mais do que essa faixa etária, que geralmente são os recém-casados e aqueles ainda que estão em fase com filhos menores, e que fica difícil ou reconhecer ou denunciar. E a partir dos 45, 50, eu volto a ter aqui um índice alto de mulheres que já denunciam muito mais os casos de violência doméstica. E por esses motivos também, com os filhos já criados, com os filhos já maiores, e com uma consciência e com um histórico muito maior, talvez, de violência já, e por esse motivo acabam por denunciar mais a partir dessa idade, né? Tivemos um aumento brutal na altura do Covid, isso é fato, isso também é mundial. É uma das maiores violações dos direitos humanos, e aqui nós temos que lutar por implementação de políticas públicas, sim, para que nós tentemos amenizar e suavizar aí esse tipo de violência contra as mulheres e contra as minorias de gênero. Importa também aqui as classes sociais, as classes, a etnia, e principalmente essa questão de muitas nacionalidades aqui, porque o que nós temos aqui? Um alto índice de outras nacionalidades, onde mais orientais, onde nós sabemos que a violência doméstica é muito mais habitual do que no Ocidente. Então, isso também aumenta o índice. Só para terem uma ideia, nós temos aqui a ADIM, que é uma associação com quem trabalhamos, e nesse momento, nas casas de acolhimento, nós temos algumas brasileiras, muitas paquistanesas, muitas argelinas, muitas marroquinas, porque aqui há essa interculturalidade muito grande, o que aumenta muito mais o número de violência doméstica nas mulheres imigrantes. E principalmente dessas etnias, o que aumenta aqui também a preocupação com a definição das políticas públicas. Em termos de multiculturalidade aqui, o que nós temos de importante também várias associações, e a doutora Tassiana, quando vai falar disso, até em relação a um acórdão, que nós temos uma palavra entre o pode e o deve, que mudou completamente, não só uma sentença, como uma relação toda entre o agressor e a agredida. E de Portugal era isso que eu tinha aqui para falar para vocês, e passo agora, devolvo a palavra à doutora Carolina Mensing. Obrigada, doutora. É impressionante, né? Realmente a gente vê que as estatísticas não mudam muito, né? Ou seja, realmente é uma questão mundial, e que se todos dessem as mãos, né, a coisa realmente seria mais fácil. Eu consegui abrir aqui, vou compartilhar a tela.
Foi bom falar nisso, deixa eu só pedir a palavra de novo. Essa questão, justamente, da ONU e das ODSs, e de uma das ODSs ser sobre justamente essa questão da igualdade de gênero, é para vermos se chegamos a bom porto a título e a nível mundial, né? Então, a ideia é que nós mulheres juristas e advogadas ocupemos mais cargos, não só de liderança, mas que tenhamos mais cadeiras para que possamos, de alguma forma, forçar aí essa alteração legislativa, não só a título de Brasil ou de Portugal, mas a nível mundial. Com certeza. A gente até, quando estávamos falando sobre os tipos de violência, né, a gente tem a violência política, né, que é muito praticada. A gente vê, das últimas eleições para essas, a gente, no Brasil, a gente teve uma redução do que já era pequeno, ao invés, né, de ter um aumento. Então, precisamos de mulheres, sim, nos espaços de poder, precisamos de mulheres, sim, nos espaços políticos de decisão, no espaço da caneta, né? Exatamente. A gente viu isso, eu atuo na área do direito médico e vi muito isso na época da pandemia, a quantidade de médicas atendendo no front eram muitas e em cargos mais altos, em cargos de decisão, em cargos que assinavam realmente quantos respiradores precisa, o que precisa fazer, e etc., era 90% masculino, né? Então, assim, a gente vive essa realidade, eu acho que mais uma vez, um dos nossos... acho que um dos nossos links, né? Uma das questões que nos uniu foi realmente perceber que nossos problemas são seus problemas e todos nós temos os mesmos problemas, né? Eu vou compartilhar aqui a cartilha que eu queria deixar esse arquivo aqui para... Vocês estão conseguindo ver? Eu não. Não? Ué. Botei em apresentação, realmente acho que não consegui, mais uma vez. Mas a gente vai continuar tentando. Qualquer coisa eu passo para a Ana Carolina, para ver se a Ana Carolina consegue passar aqui para a gente. Eu vou passar a palavra para a doutora Júlia Kerr, que vai... Bom, minha amiga querida, uma advogada brilhante, e que, sem sombra de dúvida, vai acrescentar mais aqui para a gente, vai falar sobre uma realidade também europeia. Doutora Júlia, passo a palavra. Boa tarde para quem é aqui do Brasil, boa noite para quem está na Europa. É um prazer estar aqui, participando desse evento tão importante, tão necessário, né? Foi um prazer ouvir as participantes que me antecederam. A doutora Carolina Minsen dispensa apresentações, né? Ela chega com toda a propriedade, trazendo informação de qualidade. Nossa presidente Catarina Zuccaro seguindo na mesma linha, muito nos orgulhando. Então, é uma honra estar aqui. Bom, meu desafio de hoje vai ser falar um pouquinho sobre essas questões de violência contra a mulher na Irlanda. Eu tenho uma irmã que vive lá há alguns anos, então é um local que me interessa, enfim, da mesma forma que ela se preocupa, né, com quem ficou no Brasil, a gente também acaba se interessando, né, pela realidade de quem está fora. Então, assim como no restante do mundo, e isso ficou muito claro, né, na pandemia, existe, sim, bastante violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher, ela é uma pandemia, e a gente teve a dimensão do que é uma pandemia com a Covid-19. Então, essa palavra consegue nos dar a dimensão da infiltração desse mal, né? Isso é algo cultural, e se a gente para pensar
que ao longo, né, ao redor do mundo, a gente tem culturas que ainda são muito mais rígidas e preconceituosas do que as nossas, então a gente imagina que o que a gente tem visto aqui na nossa realidade ainda pode ser muito pouco. Mas essa questão da violência contra as mulheres é uma questão que está sendo muito debatida. Inclusive, a Irlanda, há algum tempo, vem investindo nesse combate. Ela publicou uma campanha de tolerância zero à violência contra a mulher, e eu achei muito interessante porque é aquilo que a gente acredita, né? Eles estão fazendo esse combate através de diversas frentes. Obviamente que existe uma frente que é uma frente legal, né, de ter leis que efetivamente proíbem e desencoragem esse tipo de atitude, respostas judiciais, ou seja, um poder judiciário que esteja ali para dar o provimento necessário de proteção àquela vítima. Então, eles lá têm algumas ordens judiciais, que eles chamam, que tem 3 etapas. Então, existe a ordem judicial de segurança, que é quando proíbe aquele agressor de, se ele não mora com a vítima, de se aproximar, enfim, de stalkear, né, de perseguir aquela vítima. Mas se mora, só proíbe de cometer algum tipo de violência, mas mantém ali morando. Numa segunda etapa, dependendo, obviamente, do nível de risco, existe a ordem de restrição. E aí, sim, existe o afastamento desse agressor, né, como uma das medidas de proteger aquela vítima. E de forma ainda mais urgente, e aí se assemelha muito à nossa medida protetiva daqui do Brasil, tem a medida de proteção. E aí ela é concedida realmente de forma liminar. E o que eu achei interessante é que o país tem investido na disponibilização de abrigos, né? Investiu mais de 300 milhões de euros nessa campanha. Então, a gente sabe, inclusive, que é um país que tem muitos imigrantes, né? Os brasileiros lá, nos últimos anos, de 2018 para cá, cresceram mais de 430%. Foi de 15 mil para 80 mil, aproximadamente. E tende a crescer, porque é um país que é bastante receptivo com o estrangeiro e que tem bastante oportunidade de trabalho, especialmente nas áreas de tecnologia. Então, grandes empresas estão sediadas lá e isso automaticamente acaba atraindo aqueles que querem se aventurar, né, em outros lugares. Então, é um país que tem muitos estrangeiros, e dentre os quais muitos brasileiros, e é importante que as nossas brasileiras que estejam lá tenham o caminho, a segurança de saber o que fazer no caso de vivenciar uma situação de violência, né? Já existe a barreira cultural, já existe o isolamento, porque aquela pessoa está longe da terra natal, está longe da sua rede de apoio, muitas vezes, né? Algumas vezes já viaja para lá com seu parceiro ou se relaciona com alguém de lá, então já é mais difícil ela ter com quem dividir isso, né? E o próprio governo publica diversas pesquisas que levam até a perguntar para aquelas que já sofreram algum tipo de violência se elas já se abriram em relação a essa violência com alguém, se foi com alguém próximo, se foi com algum superior, ou se foi com uma autoridade policial, exatamente para saber em que medida esses dados são fidedignos ou são subnotificados. Isso também é muito interessante, né? Dentre as medidas de combate, eu achei também sensacional porque eles colocaram dentro da programação da educação primária e secundária uma educação pela não violência de gênero.
Então, é aquilo que a gente fala, a mudança tem que vir pela educação. Óbvio que a gente precisa ter uma resposta efetiva que coíba, né, que pare a agressão que esteja em andamento. Mas seria muito melhor que essa agressão sequer viesse a acontecer, né? Eu trouxe alguns dados aqui, por exemplo, dos crimes de assédio, 68% lá são contra mulheres. Abuso sexual, 81%, sendo que desses 81%, 49% são menores de 18 anos. Meninas, jovens, que sofrem esse tipo de crime. E o que eu achei muito interessante também, eles têm até a divulgação de quanto em quanto tempo alguém procura o serviço de informação de proteção à mulher lá, que eles têm o Women's Aid. A cada 5 minutos eles recebem uma chamada com pedido de informação e orientação, ou seja, é bastante acionado, né? Eles têm um número que chamam de helpline, que é um número que qualquer mulher em situação de violência pode ligar, e aí eles dão um suporte psicológico, dão um suporte jurídico, né? Vão com essa mulher para a corte para obter alguma medida judicial em seu favor, e eles fazem uma coisa que eu achei extremamente importante, e isso a gente orienta para as nossas clientes, e lá eles têm isso como uma política de governo de combate à violência, que é o planejamento do fim da violência. Então, eles ajudam essa mulher a se planejar para sair da situação de violência, ou, já tendo saído da situação de violência, para se manter segura. Então, achei isso extremamente interessante, porque eu costumo dizer que é muito fácil para quem está aqui tentando combater, e assim, é até nobre, a gente não pode tirar o mérito, né, de dizer que, olha, se você está numa situação de violência, saia, põe a mãozinha, o X vermelho, não aceite. Mas a gente sabe que o maior fator de risco para a mulher é o momento da ruptura. Não é fácil, porque é arriscado, você não sabe qual vai ser a reação do seu agressor. Não é fácil, porque existe muita coisa envolvida. Às vezes tem filhos comuns, às vezes você não tem a independência econômica que te permita efetivamente sair daquele relacionamento. Então, esse planejamento é algo muito importante, porque eu digo que a gente precisa não romantizar o fim. Até porque acaba a violência da relação, mas muitas vezes começa uma violência pós-separação, né? E isso é algo que precisa ser falado também. Não necessariamente o fim da relação põe fim às violências, põe fim ao abuso. É muito comum você ver controle coercitivo, né? Coercive control, como eles chamam lá, que é uma forma de controle, de violência, de sufocamento, vamos dizer assim, que eles fazem exatamente nesse pós-separação, seja através dos filhos, seja através dos processos judiciais, né, algumas questões em comum. Então, isso existe e isso precisa ter visibilidade para que seja efetivamente combatido. Bom, não vou me alongar muito, eu queria só deixar aqui para quem estiver ouvindo e assistindo essa live, quem estiver na Irlanda, se tiver qualquer problema, pode ligar para o Helpline, que é o número 1800-341-900. E aí eu achei super interessante, sob a ótica inclusiva também, porque eles disponibilizam um número para quem tem deficiência, que pode mandar mensagem, que é o número 087 959 7980. É isso, Carol. Obrigada pela oportunidade. Estou ansiosa para ouvir as demais colegas. Obrigada, Júlia. Mais conteúdo, mais informação, mais orientação aqui, com o objetivo da gente deixar o máximo que a gente puder aqui para vocês.
Doutora Tassi? Boa noite. Eu vou passar a palavra para você. A doutora Catarina falou, né? Previamente já anunciou que você traria aí mais informação para a gente. Eu vou passar a palavra para a doutora Tassiana. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade, né, do nosso primeiro encontro. E vou falar um pouco, na verdade, sobre como anda a violência doméstica em Portugal, no contexto tanto da legislação, como na prática, a partir de alguns projetos que temos e de algumas comissões. Hoje, em Portugal, na verdade, se a gente for pensar em Portugal, fez 50 anos agora, né, do 25 de abril, então, antes de falar dos direitos das mulheres, né, a voz da mulher já vivia antes, há 50 anos, um regime ditatorial. Então, Portugal já tem esse marco que é bastante atrasado, porque foi um dos últimos países da União Europeia de sair desse contexto ditatorial. Isso marca profundamente esse silêncio das mulheres, essa postura das mulheres, a retração dessas mulheres em falar, inclusive, sobre violência. Então, muitas situações acontecem porque a própria mulher portuguesa, ou enfim, que está aqui, ela não consegue enxergar o que é a violência e que tipo, né, que ela desencadeia vários tipos, como a doutora Carolina falou, né, físico, moral, patrimonial. Então, há dificuldade de enxergar o tipo de violência que ela está a sofrer, porque de repente ela está ali no dia a dia e nem sabe que aquilo ali é uma situação de violência. Então, hoje, a partir da União Europeia, que temos hoje um quadro de programas e de convenções e de metas a cumprir a nível europeu. Hoje, em Portugal, a gente tem a Comissão de Cidadania e de Igualdade de Gênero. Isso porque realmente é uma disparidade. A voz da mulher e a colocação da mulher é muito abaixo, aquém da projeção de um homem. Isso em vários setores. Então, hoje, a SIG, que é assim que tem o CIG, né, que é a Comissão de Cidadania e de Igualdade de Gênero, ela assume um papel muito importante em Portugal, porque ela apoia, dá um aporte em vários programas, inclusive programas de formação de igualdade de gênero. Esses cursos que são fornecidos, eles são de disciplinas diversas, não é? Porque não adianta só um jurista estar aqui a falar, tem que ter alguém de psicologia, tem que ter alguém de assistência social, ou seja, tem que ter comunicação com outros profissionais. Não adianta ser só um jurista para entender a pessoa que sofre essa agressão. Então, a SIG, através de vários programas que são financiados pela União Europeia, ele aporta esses cursos de formação, são gratuitos, inclusive. E também, além da SIG, temos dentro da SIG a RENAVE, que é a rede de apoio de vítimas de violência doméstica. Então, é um programa que também capacita profissionais para que sejam atendidos as mulheres que são vítimas de violência doméstica. E eles têm um trabalho bem complexo também, de vários diálogos com vários profissionais. Então, isso que a gente encontra hoje em Portugal. Em termos de legislação, a gente tem a previsão do Código Penal, né, que tem uma previsão que torna o crime de violência doméstica público. Temos também na legislação laboral do Código do Trabalho, que fala sobre esse assédio. E temos o próprio Estatuto da Vítima, que não é tão evoluído como a doutora Catarina falou, em relação à Lei Maria da Penha, mas existe esse estatuto, certo? O que acontece? Hoje aumentaram muito, né, com a pandemia, principalmente, aumentaram muito ações de violência da mulher. O ano passado, em Portugal, para vocês terem uma ideia, foram mais de 30 mil denúncias em relação à violência doméstica. Faleceram, né, 18 mulheres o ano passado. Hoje tem uma estimativa em Portugal que uma vez por semana é morta uma mulher, ou seja, é um índice que precisa ter cuidado, e aí a gente tem as medidas de orientação e prevenção. Eu tenho, como falei anteriormente, né, tenho um projeto, junto até com a doutora Ruth, de atendimento pro bono, que é da Associação de Integração Multicultural, onde atendemos imigrantes, não só imigrantes, porque também aparecem portugueses,
e temos percebido que as mulheres chegam lá e nos deparamos com problemas de violência doméstica. Então, o que acontece? Como a sede da associação fica no município de Famalicão, lá existe um pelouro, que é como se fosse uma secretaria. Essa secretaria é de igualdade, então é promovido junto com a secretaria, que é a mesma pasta, na verdade, é a Secretaria da Família, Integração e de Igualdade e de Saúde Mental, é tudo junto. E tem alguns programas exatamente na prevenção e na orientação de pessoas que são vítimas de violência doméstica. Essa violência interpessoal, como a gente chama, né? Porque é a violência que pode ser familiar ou pode ser na comunidade. Então, a gente tem que identificar esses elementos. E aí, nela, a gente pode encontrar um projeto que abrange Braga, Guimarães e Famalicão, que é um projeto chamado Projeto Homem, que, apesar do nome, né, mas ele tem uma intervenção chamada Skylight, que é para identificar esse agressor, porque às vezes a gente fala da violência, mas a gente também não fala muito dessa postura do agressor. Como é que a gente vai identificar esse agressor? E será que esse agressor realmente vai ter chance de se ressocializar? Então, muitas vezes são condutas, né, que existem e que o Projeto Homem, esse projeto, é para voltar, para cuidar dessas situações. Seria um projeto para ressocializar esses agressores. Outra coisa que a gente vê muito aqui em Portugal, em termos que fala-se bastante, que se atua-se bastante, são a violência no namoro. Isso realmente tem alguns projetos que são implementados nas escolas, porque realmente é um índice grande que hoje vê-se de adolescentes que praticam violência entre eles. Então, é aquele abuso no namoro. Então, é algo que é levado muito nas escolas. Eu estou falando experiência específica de Famalicão, tá certo? Que é uma cidade próxima ao Porto. E também sobre a violência do idoso. Portugal hoje é um país, né, que tem a população bastante envelhecida e existem muitos casos de violência do idoso. Todo esse contexto de violência interpessoal, que também não deixa de ter também nesses meios, né, as mulheres é que sofrem mais esse tipo de agressão. O que a doutora Catarina falou há pouco foi sobre um acordo no Tribunal da Relação de Guimarães, em 2023. Então, ele também é recente. Qual era a minha ideia de proposta para os nossos estudos, né? Também a gente implementar, da mesma forma, replicar a cartilha da doutora Carolina, a gente poder replicar também aqui no contexto da legislação portuguesa, e até eu tenho aqui, eu mandei, né, que não consigo, que é esse aqui, esse interpessoal, que ele é bem didático, e também tem esse aqui, que é pessoas agressoras, que é para exatamente a pessoa visualizar o que é uma agressão, porque realmente aqui, às vezes as pessoas não têm essa noção que uma brincadeira não é uma brincadeira, realmente aquilo ali está denegrindo a sua integridade e principalmente no contexto de trabalho, eu vejo que é muito silencioso aqui, a questão do assédio aqui é muito forte e as mulheres que estão na linha de frente, muitas fábricas, muitas indústrias recebem esse tipo de agressão e silenciam porque muitas vezes nem sabem o que é. Para vocês terem só uma ideia, eu trabalho nos oficiosos. E essa semana, uma senhora, oficiosa é como se fosse defensor público no Brasil. Tem uma questão laboral de trabalho, mas ela não sabe se vai submeter ou não um pedido, ou seja, ela teve a coragem do impulso de pedir um advogado, mas agora já não sabe, porque ela está com medo de denunciar. Então, isso acontece muito aqui, assim, esse caso foi concreto, né? Ela mandou uma mensagem há pouco, dizendo, doutora, eu não sei se eu vou ter coragem de avançar. E é realmente uma situação muito complicada, mas aqui é muito comum. E voltando agora o acordo, o que a doutora Catarina mencionou, era uma situação de uma vítima de violência doméstica, que ela tinha uma filha, e o agressor, que era o marido, já era uma pessoa idosa. E aí, o que é que o juiz fez? Ele condenou como um agressor... Depois eu partilho para vocês a decisão. Ele condenou realmente como violência doméstica
e como pena acessória, que aqui a gente chama, né, trata-se assim, como afastamento. Isso porque antes na legislação tinha lá, poderá ser. Agora, como existe uma mudança na legislação, quer dizer, isso foi em 2013, deve ser. Então, como pena acessória, realmente esse agressor, ele teve que realmente se afastar, e que o fato que ele, quando ele recorreu, né, ele recorreu à idade, que era como se fosse para, né, atenuar. Mas o fato dele ser de idade não poderia ser caracterizado, né, como de atenuação da pena, tendo em vista que o que estava ali era realmente a defesa da integridade da vítima, e que realmente aquilo ali poderia, né, se ele estivesse junto dela em algum local perto, poderia realmente ofender diretamente a integridade. Isso realmente é um avanço, embora já tenha algum tempo, porque decisões como essas, assim, arrojadas aqui, a gente, às vezes, muitas vezes a gente conta nos dedos, né? Então, era até interessante depois que no nosso trabalho a gente conseguisse visualizar mais esses acórdãos para dar toda uma força no nosso trabalho. É isso, doutora Carolina, não sei se... Tá ótimo, doutora Tassiana, muito obrigada. Mais informação, né? Mais conteúdo aqui para a gente. A doutora Júlia deixou telefones importantes aí, se você é da Irlanda, se você precisa ou conhece alguém de lá, né, para compartilhar. Eu vou tentar mais uma vez aqui, que agora eu estou assessorada, para ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a cartilha. Acho que agora vai. Está baixando. Opa, agora pelo menos agora está aparecendo que está baixando. Que eu quero que essas informações fiquem aqui conectadas, ajustadas ao vídeo. Acho que agora foi. Essa cartilha, bom, a ideia da comissão é a gente começar a trabalhar também em informativos, né, buscando, junto aos países que nós temos representantes, né, fazer aí um apanhado de informações importantes, né, e de caminhos, né, instrumentos e determinadas, literalmente, encaminhamentos. Né? Aqui, como eu falei antes, existe um aplicativo mesmo da cidade de Santos, né, que neste aplicativo você consegue acesso no Rio de Janeiro. Eu acho que a doutora Júlia também pode me auxiliar aqui. A gente, no próprio site do Tribunal do Rio de Janeiro, nós temos uma aba, literalmente uma abinha escrito Maria da Penha, né? E que você consegue fazer, inclusive, o pedido de medida protetiva. Tá? Claro que depois isso tem que ser dado andamento, né? Você vai buscar uma ajuda, seja com a defensoria, enfim, mas fato é que no estado do Rio de Janeiro a gente tem essa possibilidade. A gente vai buscar outros momentos, outras oportunidades para trazer para vocês mais informação. Eu estou passando aqui os slides. Quando você estiver assistindo, é só reduzir a velocidade ou literalmente parar para poder pegar as informações, tá? Claro que tem muita coisa na didática. Aqui eu até não tenho essa informação, acho que as doutoras que estão na Europa podem ajudar, né? Esse sinal, né, é um sinal muito utilizado para você denunciar. Aqui, ó, gente, Central de Atendimento da Mulher, ligue 180, tem o WhatsApp específico aqui, se você está falando, né, da região metropolitana, né, a região ali da Baixada Santista, tem o Disque Denúncia, o 181, e a polícia
militar. Tem polícia civil também aqui. Aqui, em Santos, especificamente, tem os endereços tanto da Delegacia de Defesa da Mulher, Conselho Municipal. Aqui a gente tem centros de referência. Esses centros de referência, eles dão assistência, né? Como a doutora Júlia também falou. Eles mostram a forma de você seguir o caminho sem ter que voltar para a casa do agressor. Né? Porque é muito fácil falar, vai na delegacia e denuncia, mas vai na delegacia e depois faz o quê? Né? Volta para casa e fica esperando com o agressor ele ser citado de alguma coisa. Então, efetivamente, é importante saber esses caminhos, saber essas informações, divulgar, difundir essas informações. Tá? Aqui, o aplicativo que eu falei, tem até o QR Code, então, se você quiser, baixa através da leitura do QR Code, tá? A gente tentou aqui facilitar da melhor forma possível. Se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer isso de muitos lugares e ajudar da melhor forma possível. A vantagem do YouTube é que essas informações vão ficar aqui, então compartilhe esse link com quem você quiser, com quem você achar que precisa. Esse aqui é o aplicativo Santos Mulher, né? Então, se você está na área da Baixada Santista, se está ali em São Paulo, você consegue acesso às informações, tá bom? Vou parar aqui de... Vou passar a palavra agora para a doutora Thais, voltando para a Europa, saindo aqui do Rio de Janeiro. Doutora Thais, a palavra é sua. Boa noite para todos aqui da Europa, boa tarde para vocês aí do Brasil, muito obrigada. Fico muito honrada em estar participando desse grupo. Eu acho que eu sou a única que não sou advogada, nem tenho, na verdade, uma formação acadêmica, mas fico muito honrada em estar participando com a minha expertise, com o que eu posso contribuir. Eu sou terapeuta complementar, terapeuta corporal, e atualmente fazendo uma formação para trabalhar com traumas psicológicos. Então, a minha visão é com outras lentes, né? Então, aqui eu coloquei alguns pontos que eu quero trazer mais tarde aos endereços para complementar, os endereços que tem aqui na Suíça, que tem vários locais de apoio para migrantes em várias línguas, que eu não estou com eles aqui agora, mas eu vou colocar. Então, se tiver alguém da Suíça ou até mesmo da Europa, pode me contactar através das redes sociais, né? Geralmente o Insta é onde eu mais estou ativa, quando estou ativa. Então, pode me contactar que eu vou passar algumas informações, se necessárias, e até mesmo dar um certo auxílio psicológico. O que eu gostaria de complementar dentro de tudo isso que já foi falado, são os dados que eu tirei da estatística daqui da Suíça, ou seja, da Alemanha e Suíça, que são muito parecidos. Aqui na Suíça, tiveram, nos anos de 2022 e nos anos de 2023, ou seja, 2022 e 2023, ou seja, os últimos 4 anos, eles ficaram mais ou menos igual. Foram registrados praticamente quase 20 mil, como se fala, denúncia. Então, assim, é um número realmente bem alto, sabendo de que a taxa de pessoas que não denunciam, ela também é alta. O que eu tinha colocado também aqui, uma outra estatística que eu peguei, vou abrir aqui rapidinho. A cada 2 minutos, uma pessoa sofre violência doméstica. Ou seja, são números da Alemanha e da Suíça. Por hora, mais ou menos 14 mulheres sofrem agressão de um parceiro.
e praticamente todo dia uma mulher é morta por um parceiro atual ou por um ex-parceiro. E a gente sabe que o limite ele é muito sublime, né? Quando é que é uma agressão? Eu sou sexóloga clínica, e mesmo dentro de casais que vêm procurar uma terapia sexual, às vezes tem, né, você sente que tem ali já uma certa agressão, porque a partir do momento que uma mulher transa sem estar com vontade, é uma agressão. Então, isso acontece mesmo dentro de um relacionamento onde que as mulheres não têm noção de que isso já está sendo uma agressão. Eu tenho 2 filhas adolescentes, eu escuto vários casos. Minha filha mesmo, de 16 anos, está apoiando uma coleguinha dela que sofreu um estupro, e ela mesma fala: mãe, é gritante o número de amigas que ela conhece que sofrem agressão ou que passaram por uma violência, por um abuso. Então, o que eu gostaria de colocar aqui como meu ponto de vista como terapeuta é que é muito delicado realmente até uma mulher chegar nesse ponto dela ter a clareza, primeiro, né, como foi falado, de que ela está sofrendo de um abuso, de que ela está sofrendo de uma agressão, mesmo porque o conflito e o estresse psicológico limita a clareza no pensar, nas atitudes e até mesmo de saber exatamente o que ela está sentindo. Então, isso vai limitar o comportamento dela. Né, a gente foi falado que precisa de coragem, mas essa coragem ela precisa também ter um certo apoio de como é que vai ser a vida depois, como é que ela vai lidar com a culpa, com o conflito de lealdade, com a vergonha e com a falta de apoio e as críticas até mesmo de amigos e familiares. Então, é bem complexo o que uma pessoa passa dentro disso tudo, né, do estresse psicológico, além de todos os outros aspectos que envolve financeiro, né, para pagar um advogado, para mudar de casa, às vezes até ter que mudar de emprego, enfim. É uma situação de uma fragilidade muito grande mesmo, e isso, deixando muitas feridas, né? Deixando uma pessoa realmente muito frágil e muito sensível. E às vezes as críticas limitam muito mais do que encorajam. E o que eu observo também aqui na Suíça é ainda a falta de sensibilidade de certos órgãos, até mesmo da polícia ou do hospital. Eu trabalhei por muitos anos no departamento de ginecologia, onde eu atendia também na emergência várias mulheres depois de um estupro, e a falta de sensibilidade até mesmo dos médicos, dos enfermeiros, enfim. Então, assim, ainda tem muito trabalho para ser feito, é impressionante. Eu me impressiono sempre de ver o quanto a gente tem essa sensação, a gente que está trabalhando com isso, quanto a gente acha que existe já muito trabalho, muita informação, mas quando a gente está realmente trabalhando ali no backstage, a gente vê o quanto que ainda precisa ser feito em várias partes, né? Desse todo que acompanham essas pessoas que sofrem de abuso. E também um outro aspecto que eu acho muito importante é a violência com crianças, que também tem aumentado muito, né? Porque uma mulher, eu passei por um divórcio muito difícil, então a gente fica muito sobrecarregada e muitas vezes a gente também descarrega em crianças. Então, assim, a violência doméstica, ela tem uma expressão que a gente fala aqui que eu não estou sabendo agora em português. Ela, né, a pessoa que está sendo vítima, ela acaba
sendo uma agressora. Então, assim, é muito complexo mesmo. É essa minha parte que eu É o tenho para... ciclo, né? É o ciclo, né, Thaís? É um ciclo, isso. Ela acaba, ela vai refletir, né? Tanto que é o que muito se estuda, que as crianças que vivem nos ambientes de violência tendem a se tornar agressores ou vítimas, né? Entendendo que aquele contexto é o contexto normal, né? Que relacionamento é assim, isso faz parte da vida, né? Então, exatamente, é só em outro idioma, mas é exatamente o mesmo conceito, né? O Infelizmente. mesmo conceito e também os graus. Eu tenho vários pacientes, mulheres também, com formação acadêmica, super bem formadas, que quando a gente vai ver como que pode, né, uma pessoa com uma formação, com uma autoestima, com tudo, na verdade, né, uma situação financeira estável, está dentro de um relacionamento tão abusivo. Então, assim, afeta várias classes. E um outro ponto que eu queria trazer também, que a gente falou desse ciclo, é que o ser humano ele depende da segurança. Então, o mais importante para um ser humano é a segurança. E por mais paradoxo que pareça, segurança tem muito a ver com o que é familiar. Então, assim, um ambiente agressivo pode parecer familiar, que traz uma certa segurança. E isso, às vezes, também é complexo dentro do contexto que a vítima possa estar dentro, que vai dificultar ela ter essa sensibilidade de que o que ela está vivendo não é digno e não está certo. Então, é bem complexo, olhando quando a gente vê o todo e o psicológico das mulheres, dos homens, que eu também atendo homens na minha clínica. Então, era isso. Muito, muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu não Mas sou é doutora. sempre bom a gente... Não, mas é sempre bom a gente ter outras visões, né? Outras lentes, né? E terapia, e assim, a busca por terapia, né, é muito, eu digo até necessária, mas é muito comum e eu acredito que deveria ser necessária e meio que obrigatória, né? Porque são momentos muito difíceis, né? A gente que advoga e vê as dificuldades do judiciário, que realmente o judiciário impõe, que as realidades impõem, isso tira qualquer pessoa que esteja passando por um processo sem traumas do sério, quiçá uma pessoa que esteja agregado a isso, né, passando por problemas desse grau, né? Então, eu acho que a gente cumpriu nossa missão aqui, né? Foi muito bom ouvir. Só queria complementar aqui, desculpe interromper. O que é interessante também, do meu ponto de vista, do que eu acompanho várias mulheres, é a fragilidade. Pode trazer também muitas mulheres num estado de uma necessidade tão grande que elas acabam entrando em outras formas de relacionamentos abusivos, seja também profissional ou até mesmo se envolvendo num novo relacionamento, ainda mais hoje com essas apps, plataformas, né? Buscando pela carência ou pela falta de autoestima, ou para resgatar uma certa dignidade, elas acabam de novo caindo dentro de outros contextos. Então, assim, um trabalho que para mim é extremamente essencial é o trabalho de resgate da dignidade, da autoimagem, da autoestima, para evitar, né, ou até mesmo de voltar para o agressor e sair realmente de uma forma. O pós, né? O pós é muito importante.
O pós é extremamente importante. Então, era isso. Doutora Catarina, obrigada, Thaís, obrigada, doutora. Doutora Catarina, nossa presidente, vou passar a palavra para você encerrar aqui esse encontro, né? Esse congressamento aqui, que foi muito rico, com tanta informação de tantos países, né? E a gente espera que seja aí o primeiro de muitos. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo empenho e pela sua iniciativa. Eu agradeço a participação de todas, com todos esses pontos de vista, e que nos levam a um único porto, que é a mulher, e as minorias são vítimas, e nós precisamos fazer alguma coisa. E proponho aqui para todas um trabalhinho de casa, e para que cheguemos aqui e façamos uma cartilha como a doutora Carolina fez, não só para cada país de que temos aqui representantes, mas que façamos também uma a nível mundial, com a parte do conhecer, planejar e agir. Temos que aceder à legislação, preparar planos de segurança específicos, agilizar esses dispositivos institucionais e, principalmente, fortalecer a cooperação efetiva entre as pessoas que trabalham para isso, entre polícia, entre médico, entre o assistente social. Essa equipe multidisciplinar tem que trabalhar também em prol da diminuição do número de vítimas de violência doméstica. O meu bem-aja a todas e até o próximo. Com licença.